Olá, seja bem-vindo à aula sobre escala tipográfica. Na minha opinião, uma das melhores aulas, porque o conteúdo dessa aula aqui você vai utilizar durante o curso inteiro e também em seus projetos, composições tipográficas ou até mesmo na construção de componentes ou outros elementos gráficos. Mas por que? Você deve estar se perguntando, o que tem de tão especial na escala tipográfica? Bom, vamos começar vendo o que é a escala tipográfica, tá? A gente tem dois tipos de escala aqui, 4dp e 8dp, certo? Essa escala ela foi feita pelo Google Material Design. É óbvio que ele não inventou isso aqui já existe há um bom tempo, mas o Google popularizou a utilização dessas escalas. Basicamente, o que a gente tem são essas duas sequências de números aqui. A primeira, de 8dp, vai incrementando cada número somando 8 para obter o próximo. Então, 8, 16, 24, 32 e assim por diante. A de 4dp é a escala intermediária, então a gente vai adicionando 4 no número atual para pegar o próximo número. Então vocês vão ver que ela está entre a escala de 8. A gente tem 4, 8, 12, 16, 20, 24, sempre implementando 4 para obter o próximo número. A utilização disso é tão simples que chega a ser ridículo, mas quando eu mostro essa imagem aqui, as pessoas que não têm esse conhecimento geralmente ficam surpresas, porque o que acontece é que muitas vezes a pessoa ela fica pensando demais em qual seria o melhor tamanho da fonte, do espaço, do componente, e se ela usa essa escala como referência, ela não precisa pensar muito em quais seriam os melhores números. Ela pode pegar essa escala, um número da escala, e testar e ver se fica bom. Então essa imagem aqui exemplifica claramente como isso funciona, tá? A gente tem aqui 24dp para status bar, né, para barra de status do nosso aplicativo. A gente tem 56dp para barra de navegação. A gente tem um espaço aqui, esse espaço cinza, de 16dp, e a gente tem aqui o card da mensagem com 88dp, tá? Você pode estar se perguntando, William, o que é dp? Tá? E dp é a mesma coisa que pixel. Tá? Então, assim, um dp é igual a um pixel. É isso que você tem que saber. Então, vamos lá. Aqui, além do tamanho dos elementos terem a escala de 4 e de 8 pontos sendo aplicada, a gente também tem a mesma escala sendo aplicada nos tamanhos das fontes. Então, aqui esse título, se eu não me engano, tem 32, aqui tem 16, esse outro aqui tem 16. O espaço que a gente tem aqui lateral tem 16 também, o espaço superior 16. Desculpa, aqui eu acho que é 24, aqui é 16. Então, assim, toda essa interface ela foi composta utilizando essas duas escalas aqui, tá? Então, quando você for projetar o próximo componente, a próxima tela, começa a pensar quais são os números da escala que eu posso usar para tornar esse projeto mais consistente em relação aos tamanhos das fontes, dos espaços entre os elementos e do próprio tamanho dos elementos também, tá? Então vamos lá. Além da escala de 4 e 8 dps, a gente tem também a escala modular. Eu particularmente não costumo utilizar essa escala modular para criar o tamanho das minhas fontes, tá? Eu prefiro definir tamanhos fixos que seguem uma progressão linear do que uma escala modular que vai ter um tipo diferente de progressão numérica. E a escala modular, basicamente, ela é adquirida quando a gente tem um multiplicador, né, uma escala, e a gente vai multiplicar o nosso número base. Vamos supor que nosso número base aqui, como no exemplo, é 40 pixels. Então, para eu conseguir o próximo número da escala, eu vou multiplicar 40 vezes 1.5, que vai me dar 60. Se eu multiplicar 60 vezes 1.5, me dá 90. E assim por diante. E vocês podem ver que a cada novo número, o tamanho ele vai quase duplicando, porque eu estou usando 1.5 vezes o tamanho do meu número base. Tá? E vocês podem utilizar qualquer escala modular aqui. Se vocês pesquisarem no Google Modular Scale ou escala modular, vocês vão ver que tem diferentes tipos de escala. A própria proporção áurea, que é 1.618, é uma escala modular. Vocês vão ver também 1.444, 1.363, diferentes maneiras, diferentes escalas para você obter os seus números aqui. Bom, vamos continuar aqui. Eu quero mostrar para vocês agora a diferença de uma escala modular para uma escala de 8 ou 4 pontos, né, dps.
Aqui no lado esquerdo é os nossos tamanhos, assim como se a gente estivesse trabalhando num site, tá? Dos headings, do texto de corpo, né, o body text. E aqui no lado direito são os mesmos elementos, mas utilizando uma escala de 8 pontos. Percebam como do heading 4 para cima, os números dessa versão aqui da escala modular, eles começam a ficar muito grandes, né? Diferente de uma escala mais linear como a de 8 pontos. Isso aqui vai complicar na hora de vocês criarem boas composições tipográficas, né? Boas hierarquias tipográficas. Por quê? Se vocês decidirem utilizar um H2, né? Um heading 2, com um subtítulo, com um body text, a diferença de tamanho vai ser muito discrepante. Então vai ficar desproporcional. É impossível utilizar isso aqui para tamanhos de título e outros tamanhos de fontes? Não, não é impossível. Vai depender da sua criatividade e da maneira como você vai trabalhar isso na sua composição. Mas, particularmente, eu prefiro criar todos os meus tamanhos com base na escala de 8 e 4 pontos. Porque aí eu começo a manter consistência não só no tamanho do texto, mas no tamanho dos elementos, nos espaços entre os elementos também, certo? Qual delas é melhor? Como eu falei, não tem uma escala melhor. Vai depender do seu objetivo, da sua criatividade e de como você vai aplicar isso. Eu também gosto de utilizar a escala modular, que multiplica por um número, por uma escala, para definir minhas entrelinhas. Eu vou entrar nisso na aula de entrelinhas, né, do line height, e você vai entender como que eu mesclo as duas escalas nas minhas composições de design, nas minhas interfaces. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Ela foi um pouco rápida, mas ela é bem objetiva porque ela é simples, e é essa simplicidade que eu quero que você entenda. Trabalhar com tipografia não precisa ser complexo, certo? Então deixa aí a sua avaliação, comenta se você gostou da aula, se ficou com alguma dúvida, comenta também que eu vou estar ali respondendo todas as dúvidas de vocês. Valeu!